Cara, olha só o que aconteceu. Ninguém vai acreditar nisso, mas é real mesmo. Não, a gente ouviu cada coisa. Eu namorava esse cara. Ele era do teatro e tal, eu comecei a namorar ele. Beleza, ele tinha essa mediunidade que eu entendia, mas eu ficava meio tipo... Tá, o que é isso? O que é essa coisa que você tem mediunidade e tal, não sei o quê. Ele não era de uma religião específica, ele era católico, enfim, mas ele tinha esse negócio. E... Lembra que eu contei pra vocês que eu tinha um outro relacionamento antes, certo? Que era o que eu namorei 6 anos. Beleza. Um dia específico no meio da pandemia, na pandemia eu fiquei muito tempo na casa desse meu último namorado. Eu fiquei na casa dele por um tempo, porque a gente não podia sair de casa. Foi bem naquela época que não dava pra sair. Fiquei um tempão lá. Quando deu uma liberada, eu fui pra minha casa, porque minha mãe tava muito sozinha, não sei o quê, blá, 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 fui pra minha casa. Deu uma semana que eu tava na minha casa, tava indo da minha casa, a gente não tava se vendo, porque ele morava em São Paulo e eu morava em Santo André, ele morava aqui na Consolação. A gente não tava se vendo, porque, enfim, eu falei, vou ficar um pouco com a minha mãe e tal. Deu 3 dias que eu tava na minha casa, esse meu ex-namorado apareceu no portão da minha casa. Ele apareceu no portão da minha casa. E minha mãe tava... A minha mãe acho que não tava em casa. Minha mãe tinha ido na farmácia na minha casa. Acho que minha mãe não tava em casa. E eu desci. Falei, mano, o que esse cara tá fazendo aqui e tal, não sei o quê. Aí conversei com ele, né, a gente conversando. E eu tinha umas relações de culpa, do relacionamento ter acabado. Umas coisas minhas psicológicas que eu tratei depois. E acabou que a gente ficou. Que lembra que eu falei pra vocês que eu traí os dois. Sim. Porque nesse último... Eu e ele, a gente ficou no carro. E eu me senti muito mal de ter ficado com ele. Eu saí do carro, falei... Cara, acabou mesmo, deu. Não tem como, não tem mais clima e tal. Entrei pra minha casa triste, mal. Eu falei, cara, eu não vou contar isso. Não tem porquê. Foi um deslize, mas não foi tipo... Ai, quero trair, vou fazer uma sacanagem. Não, foi um negócio tipo de um outro relacionamento e tal. Não justificando, tava errado. Mas, falei, beleza, vou pra minha casa. Isso era 3 horas da tarde. Esse meu último namorado não me avisou nada, não falou nada. Do nada, à noite ele pegou e falou assim pra mim, tô indo na sua casa. Aí eu falei, como assim você tá vindo na sua casa? Na minha casa? Ele falou, tô indo aí, preciso falar com você. Eu falei, tá bom. E eles não tinham contato, né? Cada um morava num canto, não tinha como, nada. Aí ele apareceu na minha casa, eu abri o portão, ele veio sorrindo, ele tava ouvindo um áudio alto no carro, veio sorrindo, não sei o que, blá, blá, blá. Quando ele aparece na escada que ele me vê, ele tá sorrindo assim, do nada ele para de sorrir. Eu vi que ele ficou estranho e tal, cumprimentei ele, aí minha mãe já tava em casa, ele cumprimentou minha mãe e tal, não sei o que, começou a conversar com a minha mãe e ele me olhava assim. Eu olhava pra minha mãe e falava com a minha mãe e ele me olhava. Eu falei, mano, tem alguma coisa errada, esse menino tá doido. Aí eu falei, você vai dormir aqui? Ele falou, não, vou dormir aqui. Falei, beleza, então vamos lá pro quarto. Aí minha mãe ficou na sala, a gente foi pro quarto. Aí no quarto ele sentou na ponta da minha cama assim, aí ele ficava assim pra mim, ó. Aconteceu alguma coisa? Aí eu falei, aconteceu que coisa? Como assim, que coisa? Aí eu já tava aqui, né? Meu Deus. Que coisa, anjo. Com a cara pedindo. Você tá sabendo de alguma coisa? Ele falou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, eu já te falei que eu vejo áurea. Você tem a áurea de uma cor. Você tá com a áurea da cor do seu ex-namorado. Aí eu falei, quê? Aí ele, você tá com a áurea da cor dele. Você viu ele? Aí eu falei, como assim que você vê a áurea de cor de quem? Você não sabia que ele via a Ele aura. já tinha falado, mas até aí, entendeu? Falou, eu falei, bacana. Você não acreditou. Falei, legal, namora um cara que tem parafusamento. Falei, pô, que legal. O cara do teatro, tá ligado? Esse povo do teatro, viagem. O cara acha que é especial. Falei, bacana a áurea. Ele falava, minha áurea é lilás, acho que era lilás. Eu falei, bacana, adoro lilás. As coisas. Aí ele falou, você tá com a áurea da cor do seu ex-namorado. Aí eu falei, eu fiquei assim, tipo, que, meu irmão? E a lágrima que já escorreu, não liguei. Aí ele falou, aconteceu alguma coisa? E eu, atriz aqui, ó. Que eu também sei mentir, meu anjo. Não vejo aura, querido, mas eu tenho meus lances. Aí eu peguei e falei assim, você tá maluco, cara? Tá doido? Pandemia. Pandemia, o cara veio aqui. Ele falou, não, tá bom. Não, você tá falando, beleza. Mas ele falou com você. Aí eu dei um migué. Eu falei, não, é que ele veio falar comigo no WhatsApp. Ele, não, mas o WhatsApp é porque, tipo, tá no seu corpo. Aí eu falei, para de ser louco, menino. Eu enchei, viajando, fazendo coisa. Mãe, faz um negócio, vamos lá falar com a minha mãe. Vamos fazer alguma coisa. Vamos ver se a aura dela tá na mesma cor. Vamos ver da aura dela. É a aura da minha mãe, é a mesma cor que a dele. Casou. Aí, ele não quietava. Ele sentava, eu tava assim já, né? Mas eu disfarçando, bem de boa. Aí, como é que foi? Abraçando ele e tal. Aí ele foi pra varanda do meu quarto. Ele foi pra varanda e ficava assim na varanda, ó. Pro nada. Aí eu falei, ai meu Deus. E ele falava que ele via
que ele tinha, tipo, ele falava que ele tinha um anjo da guarda, que era um tio dele, que ele teve um tio deficiente mental, que ele ficou uma criança por a vida inteira. Então ele, tipo, morreu, sei lá, com 40 anos, ele ficou uma criança. E ele falava que depois que esse tio morreu, esse tio aparecia muito pra ele e conversava com ele como uma pessoa normal, não como uma pessoa que tinha deficiência. E eu achava isso muito bonito. Eu falava, cara, que legal, né? Tipo, bacana que você tem seu anjo da guarda, que é alguém que você conhece, não sei o quê, e essa informação. Aí ele volta da Você não sabia que sacada. era um cagueta, né? Não sabia que ele... X9 esse tio dele, porra, X9aço. Aí ele chegou lá na minha cama e falou assim, juro, gente, essa foi a cena. Ele falou assim pra mim, cara, não tá dando. O que estão me falando aqui é real? Você vai falar pra mim que eu tô louco? Aí eu falei, eu não vou brincar com essa galera. Eu não vou falar que essa galera tá louca, que essa galera vai bater na minha porta de madrugada e falar, quem é louco aqui, meu anjo? Aí eu falei, Caralho, que aflição. Aí eu comecei a tremer, aí eu falei, mas do que você tá falando? Ele falou assim, você ouviu ele, ou ele te tocou, você está com a energia dele. Não tem como. Eu tenho certeza absoluta. O que aconteceu, me fala a verdade. Eu não vou te julgar, só me fala a verdade.